especial. Hoje, com gratidão no coração, vamos agradecer e louvar a Deus por ter levantado um pastor tão especial para apacentar o nosso rebanho, que é o nosso querido pastor Paulo Sérgio. A palavra de Deus em Hebreus 13:7 nos diz: obedecei a vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita para os outros. Então, que nessa noite possamos agradecer a Deus, honrá-lo e louvá-lo por ter preparado uma ação tão especial para a nossa igreja. Vamos nos colocar de pé, em louvor e gratidão ao nosso Deus, e entoarmos o hino do cantor cristão, firmes na fé, 473. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, e
e chorai com os que choram. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira. Escrito está: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, e, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Essa passagem é muito interessante, ela nos chama para viver o amor sincero, com zelo, humildade e também sempre vencendo o mal com Deus. Exatamente como o nosso professor Paulo ele nos ensina, não só durante as suas pregações, mas também com o seu testemunho, durante a sua própria vida. Neste momento, peço aos irmãos que fiquem de pé para entoarmos o cântico Eu Te Louvo, Maria. Nesse momento nós vamos aproveitar para cantar louvores, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, as alforraças estarem atrás. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti Ó Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de estar aqui juntos para louvar e bendizer o teu santo nome. Foi um tempo de chuva, como diz o pastor, chuva de bênçãos, com um clima bem agradável. E agora que nós vamos ouvir a mensagem trazida pelo servo, que ele seja apenas um instrumento da tua palavra. Abençoe o nosso pastor,
ele seja sempre um homem temente a Deus como tem sido. E graças a Deus pela vida dele e da sua família e da igreja, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Passa agora para o professor que dará prosseguimento. Boa noite, igreja. Boa noite. Agradecemos a Deus pelo privilégio de ser chamado ao ministério. Como diz a palavra de Deus, aquele que almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Quero ler com os amados irmãos 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. De 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 a 4. Chamar a atenção das crianças para não ficar conversando e para tirar a atenção quem está mais atrás, tá bom? As crianças agora, todo mundo quietinho no seu banco, sua cadeirinha. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus, os deveres do ministério. Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sonho da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, queremos agradecer pelo chamado ministerial que o Senhor confiou à minha pessoa, pecador que era perdido, condenado ao inferno, mas o Senhor me resgatou da perdição e agora estou aqui nesse ministério até hoje de servir. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados que porventura tem desagradado o Senhor. E o Senhor, como Supremo Pastor, me ajude a cada dia a fazer a tua obra com amor, com dedicação, com zelo, e juntamente com a igreja, com os irmãos, esse ministério que não é somente meu. Que o Senhor abençoe cada família, desde as crianças até os adultos, abençoe os enfermos, aqueles irmãos que não puderam vir, que o Senhor os ajude restaurando a saúde de cada um. E a minha oração também é por todos os pastores espalhados por esse mundo afora, que o Senhor esteja sustentando cada um, mesmo aqueles que estão passando por necessidade física, com a vida debilitada, com a idade já avançada, mas o Senhor sustente até o último dia. Pedimos assim a tua graça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele desenvolve aqui algumas características que são essenciais na vida do ministério
ministério pastoral. Eu quero destacar aqui algumas dessas características a partir do versículo 2. Primeiro, característica que Pedro destaca aqui, Pedro diz: pastorear, versículo 2, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento. Então, quando a gente é chamado para o ministério ele deve ser exercido com alegria, mesmo diante de algumas situações difíceis no ministério que muitas das vezes nós enfrentamos, né? Em razão muitas das vezes de alguns irmãos não compreender, não entender que o ministério é pastoral, porque Deus ele vai cobrar do pastor, e o pastor ele precisa cobrar das ovelhas, né? Para que ande não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E o pastor, quando ele recebe esse ministério, ele precisa fazer valer esse ministério. Ele não pode negociar a palavra de Deus, ele não pode mercadejar a palavra de Deus, ele não pode baratear a palavra de Deus. Ele precisa pregar o Evangelho, né, como ele é, para que o rebanho possa aprender, para que os irmãos possam andar de acordo com a vontade do Senhor. Então ele precisa pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento. O pastor ele não pode, em hipótese nenhuma, ser constrangido pelo rebanho em detrimento das suas próprias vontades, né, dos seus próprios desejos. E ele precisa então pastorear o rebanho de Deus, fazendo valer, estabelecer a doutrina de Deus, pastorear com zelo e com decência. Então ele diz também pastorear o rebanho de Deus espontaneamente, já que não é por constrangimento, então deve ser espontaneamente, mesmo que diante de circunstâncias adversas, que muitas das vezes podem acontecer no ministério pastoral, mas ele precisa pastorear espontaneamente. Ele tem que se colocar diante da igreja em uma solicitação dos irmãos, na medida do possível, né? O irmão pode ligar: pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Os irmãos têm a liberdade de fazer isso, né? Fazer uma visita para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho que está doente. Eu não me nego, eu nunca me neguei. E os irmãos têm essa liberdade de ligar para o pastor. Às vezes o pastor, ele não tem os olhos que Deus tem. Eu quero dizer com isso, que Deus, quando ele olha, ele contempla todos nós aonde nós estamos. O pastor ele não tem esse olhar clínico, né? Esse olhar geral. Então, quando o pastor, o irmão está doente, uma irmã está doente, precisa da visita do pastor, pode ligar, irmão. Eu não fico constrangido. Pelo contrário, eu me alegro em saber que eu fui solicitado e, na medida do possível, né,
Pastor, você pode vir dia de manhã, né, por exemplo. Às vezes de manhã é um corre-corre. Ou diga no dia anterior. Diga na segunda-feira. Pastor, na terça-feira você pode vir fazer uma visita. Minha esposa está doente, meu filho está doente. Posso sim, meu, qual é o horário? Na terça-feira, no dia seguinte. Tá hora, vamos marcar. Tá, dá para o senhor? Dá. Não tenho nenhum compromisso, eu vou. Tá? Não pode, muitas das vezes, ser em cima da hora, aquele supetão. Às vezes você está ocupado, às vezes o diácono está ocupado, e às vezes o irmão pede socorro. Às vezes você está tão atarefado, só se for de extrema necessidade mesmo, que você vai ter que deixar aquele trabalho, aquele compromisso que você tem para socorrer aquele irmão ou aquela irmã. E às vezes isso é necessário. Às vezes isso é necessário. Às vezes não. A gente se programa e as coisas elas vão andar, né, em conformidade com a palavra de Deus. Então, a outra característica do pastor, a segunda, é que ele deve pastorear o rebanho de Deus espontaneamente. Ele deve estar ali, na medida do possível, de uma solicitação da igreja, dos irmãos. Ele precisa estar presente nos cultos, sempre que possível. Se não pode, ele delega no diácono e assim sucessivamente. Ele também diz espontaneamente e completando, ele diz como Deus quer. Como Deus quer. Não é como o homem quer. Como eu quero é uma coisa. Como Deus quer é outra coisa. Então, o rebanho de Deus, ele não pode ser pastoreado de qualquer jeito. O rebanho de Deus, ele não pode ser pastoreado ou ensinado de qualquer jeito. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com as palavras do pastor. Ele tem que colocar diante da igreja a palavra do Senhor. Então é como Deus quer. E hoje a gente vê as pessoas pastoreando o rebanho não de Deus, mas o rebanho dos homens. E eles estão pastoreando como eles querem. Gentios que querem ser judeus, gentios que querem trazer alguns cerimoniais judaicos para dentro da igreja. Na liturgia, as pessoas querem ter um palco onde se solta fumaça, tem jogo de luzes, e as pessoas dançam e dão pirueta, e uma série de coisas que não tem na palavra de Deus fundamentos. Aí é como o homem quer, e não como Deus quer. E nós temos então que atentar para isso, né? Como Deus quer. Depois ele diz, não nem por sorte da ganância. O pastor, ele tem a sua prebenda ministerial, onde ele sustenta a sua família. A igreja, ela precisa ter consciência, não somente a minha pessoa, mas todos os pastores que por aqui já passaram, aqueles que ainda vão passar, e a igreja deve olhar para o pastor e a família do pastor. E na medida do possível, dar para o pastor a sua prebenda ministerial o possível, né, para ele sustentar a sua família. É dali que ele mantém o ministério, é dali que ele mantém a sua família no ministério. Na medida possível, né? Tem pastor que às vezes trabalha, faz um bico aqui, outro acolá. Isso não o impede de fazê-lo. Mas o pastor ele nunca deve crescer o olho. Eu só vou pastorear a igreja se eu ganhar
5 salários mínimos, você ganhar 10 salários mínimos. Tem pastor que é assim. Eu não, graças a Deus, nunca olhei para esse lado. Nunca olhei para esse lado. Deus, Ele sempre me deu o suficiente. E a gente tem que viver com aquilo que está diante da igreja, nas possibilidades da igreja. Eu sei que se a igreja, quanto mais ela tiver no azul, eu sei que mais ela vai repartir com o pastor. Mas eu sei também que quando ela está no vermelho, o pastor então ele tem que se contentar com aquele ganho, com aquela prebenda ministerial. E isso, irmãos, eu tenho consciência. Os irmãos podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu não quero, eu nunca vou ficar rico com o ministério pastoral. Se alguém pensa dessa forma, um dia ingressar no ministério pastoral para ficar rico, pode tirar o cavalinho da chuva, que não é essa a intenção de Deus. É nos dar somente o suficiente para a gente se contentar com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que a igreja pode nos oferecer. E aí depende muito da fidelidade de cada um, das ofertas dos irmãos, dos dizimistas. Os irmãos sabem que o ministério da igreja, as contas da igreja serem pagas, não vem do governo, não vem da prefeitura, não vem do vereador, nem do deputado, não. É a igreja que se autossustenta. E é Deus, irmãos, que vai abrir a janela dos céus e Ele vai derramar as bênçãos, sem medida, sobre a sua igreja. Deus quer que somente nós sejamos fiéis em tudo, para Ele poder nos abençoar. Então, nem por sólida ganância. Depois ele fala também, mas de boa vontade. O ministério pastoral é feito de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados. Pastor, ele não é um dominador da igreja. Não é ele que é o mandatário da igreja. Deus, Ele lhe deu essa autoridade para pastorear o rebanho de Deus. Não dominar o rebanho como se fosse necessário o pastor usar o chicote. Os irmãos, por exemplo, quando alguém vai tomar um animal, por exemplo, e ele precisa usar o chicote, muitas das vezes, para chicotear aquele animal, para ele obedecer. Então ele está dominando aquele animal, ali, muitas das vezes, pela força. E o ministério pastoral ele não é pela força, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Enoque fala a respeito disso. Então, nem como dominador dos que foram confiados. E por último, ele fala aí outra característica, antes tornando-vos modelos do rebanho. Tornando-vos modelos do rebanho. E eu já fui abordado, principalmente pelas crianças, às vezes os menores, e eu disse aqui para os irmãos que às vezes as pessoas olham para nós e dizem: eu quero ser igual ao pastor. Igual a mim, acho que não vai ser, porque eu tenho as minhas falhas. Não queira ser igual, quero ser melhor do que o pastor. É bem melhor, quero ser melhor do que o pastor. Porque eu não sou perfeito, irmãos. Eu tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, tenho os meus pecados, mas eu procuro sempre, na medida do possível, fazer as coisas que é certo, que é correto, e que Deus assim tenha misericórdia
da minha vida. Pretendo realmente, de acordo com Pedro, se tornar um modelo do rebanho. E ele termina dizendo: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então nós temos aqui uma recompensa, nós temos aqui um galardão que Deus ele vai distribuir o Supremo Pastor a cada pastor que cumpriu o seu ministério cabalmente. Como diz o apóstolo, ou como diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Logo, a coroa da justiça está reservada a mim. E ele diz: não somente a mim, mas a tantos outros também. Então, um dia, irmãos, quando o Supremo Pastor se manifestar, os pastores irão receber a inacessível coroa da glória. Então, que Deus abençoe a sua igreja e que o Senhor nos ajude, irmãos, nos dando sabedoria para continuar alimentando o rebanho. Eu rogo a Deus para que os irmãos continuem orando pelo meu ministério, orando pela minha família, para que Deus nos dê discernimento, sabedoria, nos dê a direção para a gente pastorear o rebanho que Ele confiou em minhas mãos, mas juntamente com a ajuda dos irmãos. E o pastor sozinho, ele não pastoreia rebanho nenhum. Ele precisa do diácono, ele precisa dos irmãos para cumprir o seu ministério cabalmente. Então, meus amados, eu quero terminar lendo no livro de Efésios. Abra aí. No livro de Efésios, capítulo 4. Diz assim, 4 e 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. No versículo 14 ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Ele diz mais: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora, irmãos, aqui no livro de Efésios, Paulo, ele fala também de algumas características
pastoral que deve ser desenvolvida. E eu quero só chamar a atenção dos irmãos para o versículo 14, que o pastor, ao ensinar a igreja, dar um estudo, uma mensagem à igreja, o pastor ele quer o bem do rebanho, para que o rebanho não seja levado por qualquer vento de doutrina. Irmãos, ventos de doutrinas erradas estão lá fora. Em muitas igrejas que se dizem igreja, mas não são. E os irmãos têm que entender que essas doutrinas estranhas não são de Deus, são dos homens. Elas estão soprando ano após ano. E você não pode ser levado por essas doutrinas estranhas se você conhece a verdade. Agora, se você não conhece a verdade, Paulo diz aqui, se você não conhece a verdade, você vai ser enganado pela mentira. E uma vez que você vai ser enganado pela mentira, você vai pensar que aquilo é verdade. Hoje o mundo está assim, irmãos. Aquilo que é mentira, as pessoas tomam como verdade. E aquilo que é verdade, as pessoas tomam como mentira. Os irmãos entendem? O que eu quero colocar é que, às vezes, na mente de muitos irmãos, por ser tão fraco na fé, não examinam as Escrituras, não atentam para as Escrituras, achando que, falando o nome de Deus, está tudo bem para ele, está tudo bem para ela. É aceitável. Irmãos, não é. Não se deixe levar pelas artimanhas dos homens. Paulo, ele diz aqui, está aí na sua Bíblia, está aqui na minha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. O menino ele é assim, né? Ele é agitado de um lado para o outro, ele é inconstante, ele não permanece. Então Paulo traz essa figura, né, do menino. O menino ele senta aqui, o menino ele senta ali, o menino vai para um lado, o menino vai para o outro, é levado assim para um lado para o outro, é inconstante. Mas aquele que está firme na palavra, ele vai permanecer. Não, eu não abro mão, eu tenho essa doutrina aqui. Então pode soprar daqui, pode soprar daqui, mas ele vai permanecer aqui. Ele vai ouvir A, ele vai ouvir de B, C, D, por aí vai, conforme a cartilha dos homens, mas ele vai permanecer na doutrina. Aí, irmãos, então, eles agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia. Olha aí, eles são astuciosos, né? Pelas astúcias com que induzem ao erro. Induzem ao erro, ou seja, aquela doutrina, ela não tem fundamento bíblico. E se aquela doutrina, ela não tem fundamento bíblico, então você precisa se afastar. Você precisa ficar longe daquele ensinamento. Nem tudo, irmãos, o que nós ouvimos na internet, nos noticiários, né, televisivos, é de Deus. Pode ser simplesmente palavras da artimanha dos homens. E eles são astuciosos, eles são peritos nessa área de enganar, de induzir as pessoas ao erro. E Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo ele é o cabeça da igreja, irmãos. Cristo ele é o cabeça da igreja.
Geralmente, as doutrinas, irmãos, as artimanhas dos homens, eles não têm a Bíblia como a sua única regra de fé e prática em comum. Geralmente, eles têm outros livros periféricos para ajudar a Bíblia. A Bíblia não precisa de ajuda. A Bíblia, ela já é a sua alta interpretação. A Bíblia, já dizia a hermenêutica, que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. As Escrituras, ela interpreta a própria Escritura. Então nós não precisamos de livros periféricos, seja de qual for a denominação, homem que for, para dar mais base bíblica, né? A Bíblia. Não, irmãos, ela já se auto-interpreta. Quando geralmente as pessoas querem colocar o livro em cima da Bíblia, é porque o que vai valer é aquele livro que está em cima da Bíblia. É aquele ensinamento daquele autor. E quando isso acontece, pode ter certeza que ali vai sair as astúcias dos homens, as artimanhas dos homens, e eles vão querer que a igreja aprenda aquilo. E põe até o nome de Deus, mas de Deus não tem nada. Então, os irmãos precisam compreender que a palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser pregada na sua inteireza, sem qualquer modelo, é da forma como diz Pedro, como Deus quer. E se é como Deus quer, eu não posso simplesmente, em detrimento até do meu irmão de sangue, até da minha irmã de sangue, agradá-los, e não é assim mesmo. Não posso. Eu tenho que dizer para ele, eu tenho que dizer para ela, na minha sinceridade, que é assim que diz a palavra de Deus. E era assim que os profetas no Antigo Testamento, eles recebiam a palavra de Deus. E era assim que eles transmitiam. Eles nunca, irmãos, quando receberam a mensagem de Deus no Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores, eles alteraram o teor da mensagem. Assim diz o Senhor. E eles falavam. Não acrescentavam nenhuma vírgula e também eles não tiravam nenhuma vírgula. Era exatamente daquele jeito. Se era uma palavra dura, eles tinham que ouvir aquela palavra dura. Se era uma palavra de conforto, era uma palavra de conforto. Se era uma palavra de incentivo, era uma palavra de incentivo. Se era uma palavra de desafio, era uma palavra de desafio. Se era uma palavra de admoestação, era uma palavra de admoestação. Se era uma palavra de punição, de justiça, ele tinha que falar de justiça. Então o teor da mensagem era na íntegra. Não tinha rodeio. Então o pastor, ele não é um profeta. Ele é o pastor que deve pregar a palavra de Deus. Como ela é? Porque o nosso Deus, irmãos, ele não muda. Diz o autor aos Hebreus: ele foi ontem, ele é hoje e ele será para sempre. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças a Deus que a sua palavra, ela permanece para sempre. Ela foi ontem, ela é hoje e ela será para sempre. Agradecemos, meu Deus, porque hoje é comemorado o dia do pastor e graças a Deus pela Shalom, praticamente já estamos aqui no ministério 6 anos.
agradecer a paciência dos irmãos, a compreensão dos irmãos, e se porventura eu tenho sido incompreensível na vida de alguns irmãos, que eles possam entender e compreender o ministério que eu recebi, e que eu não posso fazer a vontade deles ou a vontade dela, ou de quem quer que seja. Eu preciso fazer a tua vontade. E para mim, meu Deus, o que vale, o que tem mais valor é fazer valer a tua palavra. Não por constrangimento, mas de boa vontade. E fazer como o Senhor quer, que a tua palavra seja pregada. Sobre o pecado, sobre a santificação, sobre a nossa edificação, sobre o nosso afastamento das falsas doutrinas, falsas religiões, do ecumenismo que as pessoas hoje têm abraçado. Ele diz que não importa a igreja aqui ou a igreja ali, e eles estão juntos. Nós não, meu Pai, nós estamos juntos com aqueles que estão junto com o Senhor, que pregam a tua palavra, e que tem zelo pela atuação da palavra. Sabemos que um dia o Senhor vai cobrar de mim e também de cada um dos irmãos que, porventura, não tem obedecido a tua palavra, mas ela foi ensinada. Aí não compete a mim, mas compete a cada um dos rebanhos, né? Das ovelhas, realmente convertidas a obedecer o Supremo Pastor, acima de tudo, e o pastor da igreja. O Senhor tem misericórdia da Shalom, nos ajude, pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Para ensinar, procurar, apresentar-te a Deus, aprovado, 2 Timóteo 3,15. Tem sempre uma palavra para edificar, guardando no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119. Obediência a essa escritura. Recompensa receberá o seu. Se até a morte, e na ti a coroa. Peço primeiramente, pastor, ser pastor é algo especial, algo separado, né? É aquela a fina massa, a cereja do bolo. É verdade, acho que todas aqui na nossa igreja, nós somos aí um grupo aí de quase 50 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, congregações até mais, mas nós temos um líder, né? Um dia Deus disse, olha, vou mandar uma pessoa que está lá do outro lado para vir tomar conta de vocês. E certamente nós todos agradecemos a Deus por isso e que o Senhor continue te abençoando. E aqui em Isaías, ele fala assim, Isaías 41:10 diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus é para o pastor um estímulo, não temas. Deus é para o pastor companheiro, eu sou contigo. Deus é para o pastor intercessor, não te assombres. Deus é Deus,
Eu sou teu Deus. Deus é o dador da tua força, eu te fortaleço. Deus é o teu ajudador, eu te ajudo. E Deus é o teu sustento, eu te sustento no caminho desta fiel. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhado e confundidos serão os que se inclinarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Ele conhece o cheiro das ovelhas, e mesmo quando o rebanho o fere, ele cura com a palavra. É conselheiro, e não surdo, é amigo, e não culto, é servo, e não senhor, é guia, mas segue a Cristo. sabe rir com os que riem, brinca com as crianças no pátio da igreja, faz piada quando ele sabe, mas quando ele sobe ao púlpito, tem temor no coração. É sério, sem se amar. É velho, sem ser superficial. É firme, sem ser cruel. Quando todos dormem, ele dorme também, mas antes ele está de joelhos pelos seus. Caminha sem alarde, sem pressa de ser visto. Seu passo é leve, seu viver é limpo. Não precisa de palco,
não busca lugar, sede de Deus já basta para ele caminhar. Ele não prega para agradar, não adorna o evangelho, não moderniza a cruz, não negocia com o mundo. Ele prega o que salva. Ele é o eco da voz de Deus, um atalaia sobre os muros, um intercessor em meio às madrugadas. Não é celebridade, é servo. Não é gestor de eventos, é construtor de almas. Mas ele também cansa, também chora, também sente a dor de cada ovelha como se fosse sua. Mas mesmo cansado, ele vem, mesmo em silêncio, ele ora, mesmo sozinho, ele continua. Porque o amor de Cristo o constrange. Pastor, seu ministério não é pequeno, seu valor não está em aplausos, mas no céu que te sustenta. No olhar que escuta mais do que fala, a grandeza sem vaidade, e o Cristo vivido na simplicidade. Você é um pequeno, mesmo quando o sonho chega. Você nos aponta o cordeiro e caminha atrás dele. Você nos prepara para as bodas e se alegra por ser apenas o amigo do noivo. Obrigado, pastor, por não desistir, por lutar, sorrir, servir. Hoje celebramos o seu dia, mas acima de tudo, adoramos a Deus que te chamou. Pastor, você é uma carta viva, escrita por Cristo, lida por todos nós. Você, Paulinho, tem a cara da Shalom, e nós somos testemunhas da sua fidelidade. Feliz dia do pastor!
Dizem que todo rebanho precisa de um pastor, e Deus nos deu esse aqui, simples, sereno, sorridente e ligeiramente sem filtro. Esse é o homem que, se não pregar, pelo menos arranca uma risada. Um servo de Deus, com vocação para comediante nas horas vagas. Aqui, ele está fazendo uma das coisas que mais ama, visitar os irmãos, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando o paciente está mais animado que ele. Dizem que a oração dele cura, ou pelo menos distrai o doente da dor. E com os jovens e as crianças? Já disseram que ele é tipo Sansão, mas a força dele está no humor e não no cabelo. Se é que você me entende, né, Paulinho? Mas quando sobe no púlpito, aí a coisa muda, ou quase. Ele prega com seriedade e piadas. Um sermão com ele é tipo o livro de provérbios com stand-up. O coração alegre aformoseia o rosto, e ele leva isso ao pé da letra, todo domingo. Ele conhece cada irmão pelo nome, e às vezes pelos apelidos que ele mesmo inventa. Um pastor que ora, visita, aconselha e ainda sabe o dia do seu aniversário, mesmo que precise checar lá no grupo da igreja antes. E nas festas da igreja? Aí ele se revela. Primeiro a chegar no bolo e o último a sair da conversa. Porque, como diz a Bíblia, há tempo de chorar e tempo de rir. E o nosso pastor acredita que esse tempo é agora e toda hora. Mas por trás de tanta leveza, tem um coração cheio de amor por Deus e pelas suas ovelhas. Ele é o nosso pastor, enviado por Deus para cuidar da gente com sabedoria e boas e muitas piadas no caminho. Pastor, obrigado por esse reflexo de Cristo tão real e tão gente como a gente. A gente agradece a Deus pela sua vida, mesmo quando o Senhor conta aquela piada pela 10ª vez. Que Deus continue renovando a sua alegria, porque a nossa já está garantida com o Senhor por perto. E para finalizar, feliz dia do... Tô com fome. Já acabou o ensaio? E eu que sou mais novo? Mulher mentirosa. Beli, cadê minha tapioquinha? É nóis, Queiroz. Feliz dia do pastor.